Apóstolo Miguel Ângelo, 38 anos de ministério. Programa Posso Crer no Amanhã. Olá, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos ao programa Posso Crer no Amanhã, Família Bendita. Eu sou a Bispa Ana Caroline e aqui comigo nos estúdios meu esposo, Amém. Bispo Sérgio Costa. Graça e paz, meu bem, graça e paz, eleitos, e alegria podermos estar juntos falando da palavra de Deus. Creia que a palavra do Senhor, ela vai cair no seu coração, como uma semente que cai numa terra fértil. Amém. E frutifica, e cresce uma árvore e dá muitos frutos, para que a sua vida seja também testemunho para o seu lar, para aqueles que convivem com você, e desta forma você possa ser sal e luz nesta terra. Graça e paz a todos. Amém. Queremos saudar a todos que nos assistem aqui no Rio de Janeiro, através da Band Rio, ou através do nosso canal TV Cristo Vive, no YouTube, no Facebook, enfim. Temos diversos meios para alcançar vidas. Amém. Através da internet, através da televisão. Temos promulgado a graça de Deus, temos falado daquilo, a respeito daquilo que gera libertação. Amém. Aquilo que nos leva à vida em abundância nesta terra e nos levará à vida eterna com o Senhor Jesus. Amém. Não podemos pensar apenas no que se resume a esta vida aqui, porque o apóstolo Paulo fala sobre isso, né? Ele diz que nós não podemos viver a nossa vida apenas nos apegando àquilo que vivemos nessa vida terrena. Nós sabemos que nós prosseguimos nesta caminhada para algo superior, que será a nossa vida eterna. Então, tudo aquilo que nós fazemos aqui está nos levando ao caminho da vida eterna. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida eterna. Quem crê em Jesus, ainda que morra, viverá. Quem crê em Jesus tem a certeza da salvação, tem a certeza de que Deus tem um plano perfeito para a sua vida em todos os aspectos, começando por esta vida e culminando com a vida eterna com o Senhor. E para nós é uma grande alegria podermos, mais uma vez, como disse o meu esposo, sempre muito alegres estamos por podermos compartilhar a palavra do Senhor, por podermos falar sobre aspectos que tem gerado mudanças, transformações no seio das famílias. Eu quero agradecer a Deus também por aqueles que nos ouvem através da rádio. Nosso programa vai ao ar todas as quintas-feiras, às 3 horas da manhã e às 9h30 da noite. Muitas pessoas também testemunham que ouvem este programa na 93 FM e suas vidas têm sido edificadas. Este é o propósito do Evangelho, edificar bem as nossas vidas, fazer com que nós não vivamos o tempo inteiro sujeitos às intempéries. Nós não podemos ficar sendo jogados de um lado para o outro, inconstantes. Tiago fala a respeito disso. Não podemos ser pessoas de ânimo dobre, não podemos deixar com que a nossa vida seja agitada por qualquer vento ou vivamos como as ondas do mar, de um lado para o outro. Não. O Evangelho gera em nós uma estabilidade, o Evangelho gera em nós um equilíbrio para que nós, mesmo que enfrentemos ventos, tempestades, situações difíceis, permaneçamos firmes sobre a rocha, que é o Senhor Jesus. Então, vamos falar hoje um pouco mais a respeito do que o Evangelho gera nas nossas vidas, não é? Essa transformação, essa edificação,
o que o Evangelho gera dentro de nós, que faz com que nós não desejemos mais ter as atitudes de, como diz o apóstolo Paulo, do velho homem. Não tenhamos mais este desejo e, pelo contrário, lutemos contra estes desejos que estão nesta carne, que é corruptível, que é um corpo de humilhação, mas que nós entendemos, à luz da Bíblia Sagrada, que com o Espírito Santo, esta carne e esses desejos que faziam parte da nossa velha vida, da vida antes de Cristo, eles podem ser subjugados. Nós conseguimos sim viver como novas criaturas, porque o Espírito de Deus nos fortalece para isso. E quando nós temos os olhos iluminados para compreendermos estas verdades, a nossa vida passa a ser muito melhor. A nossa vida passa a ser até mesmo mais fácil, no sentido de que nós promovemos o nosso próprio bem-estar quando agimos em linha com a palavra do Senhor. Porque tudo aquilo que Deus nos deixou foi para o nosso bem. E se eu ajo de acordo com aquilo que Ele me ensina, estou promovendo o meu bem-estar, estou promovendo o bem-estar da minha família, das pessoas que convivem comigo. E este deve ser o nosso pensamento, não é? Amém. Glória a Deus. Esta tem que ser a nossa busca, a nossa perseguição. Nós temos que perseguir esta vida em intimidade com Deus, esta vida de paz, de tranquilidade e, por que não dizer, bem-aventurada, porque a proposta de Deus, como minha esposa falou, para nós, filhos, esta é a vontade de Deus para a nossa vida, é que estejamos felizes vivendo aquilo que Ele nos manda. Ou seja, é quando buscamos ser obediente à palavra de Deus, é quando buscamos praticar diariamente aquilo que aprendemos, que é para o nosso próprio bem-estar, é quando fazemos também que através da nossa vida venhamos a ser modelo para os outros, ensinando a palavra. Isso tudo é obrigação nossa como filho de Deus. Jesus, quando Ele nos mandou pregarmos o Evangelho, isto foi uma ordem. Deus capacitou a todos para isso, para transmitirmos graça, para ensinarmos aquilo que é certo, para falarmos do amor dEle. E como é que nós vamos falar do amor de Cristo ou ensinar o Evangelho se nós mesmos não aprendermos, se nós mesmos não praticarmos? Então é importante cada um de nós fazermos a nossa parte, que é de ensinar a palavra, é de mostrar que realmente somos transformados e por essa semente incorruptível. Eu quero compartilhar com você um versículo que está em Filipenses e é importante você meditar nesse versículo porque é algo importante que nós cristãos devemos mostrar através da nossa vida. Nós devemos fazer com que aqueles que estão à nossa volta observem essa característica em nós. Diz assim Paulo aos Filipenses: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que ou indo ver-vos ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, em uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Este é o nosso propósito de vida, este é o nosso chamado, estarmos firmes na palavra, darmos bom testemunho daquilo que nós aprendemos, daquilo que Jesus fez na minha vida. E isto eu tenho que fazer independente se eu estou na presença de um pastor, se eu estou na presença de um bispo, se eu estou longe da igreja ou do ambiente que eu congrego, eu tenho que mostrar o mesmo testemunho. Eu tenho que dar o exemplo de que realmente eu sou nova criatura. As coisas velhas, os velhos costumes e hábitos,
eles já passaram, não permito mais na minha vida. Não permito mais agir na carne quando alguém faz alguma coisa que eu não gosto e eu acabo agindo com ira, com ignorância ou arrogância. Não, isso não me pertence mais. Eu sou uma pessoa fiel nos compromissos, eu honro os meus compromissos, eu honro a minha palavra, eu sou uma pessoa que aonde eu estiver, eu vou sempre dar bom testemunho. É Amém. Assim que deve ser a nossa vida. Com certeza. E isso nós aprendemos com a palavra. Amém. É quando você medita na palavra, é quando você lê a palavra, é quando você vem aos cultos e você assimila. Mas olha, não é como a onda, né, como minha esposa falou, que ora está seguindo a Deus, ora não está. Não, é firmados sobre a rocha. Amém. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, a passagem, tema que nós temos trabalhado ao longo desses últimos programas está em Efésios, mas eu quero um pouquinho depois, para nós voltarmos então ao nosso tema, para desenvolvermos mais algumas virtudes aqui que mostram a santidade. Ele fala assim, no capítulo 5 de Efésios, versículo 8: Pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Então, antes de conhecer a Cristo, eu tinha um comportamento, não é? Eu agia por impulsividade, eu agia de acordo com a minha carne. Eu que estou dizendo, todos nós, todos que antes de conhecermos a Cristo. Só que uma vez em Cristo, ele diz, olha, você agora é luz no Senhor, então Amém. Ande como um filho da luz. Isso significa que um filho da luz não pode ter as mesmas atitudes que um filho das trevas. Em nenhum momento nós podemos nos igualar àqueles que não tiveram os olhos iluminados. E ele continua dizendo, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, Amém. provando sempre o que é agradável ao Senhor. Veja que tudo que nós fazemos deve passar por um filtro. Que filtro é este? Isto está sendo agradável ao Senhor? Isto que eu estou fazendo agrada a Deus? Esta forma com a qual eu tenho tratado meu marido, a minha esposa, agrada a Deus? Esta forma como eu me coloco no meu ambiente de trabalho, agrada a Deus? A forma como eu tenho tratado os meus filhos, agrada a Deus? Aquilo que eu permito estar nos meus pensamentos, agrada a Deus? Este deve ser o nosso pensamento, este é o filtro que tem que filtrar as nossas atitudes, os nossos pensamentos. Amém. Simples assim. Basta que eu pense, isso agrada a Deus ou não agrada a Deus? Ah, se não agrada a Deus, é algo que eu não devo fazer. É um pensamento que eu não devo permitir que ganhe raízes, crie raízes dentro da minha mente. E ele continua dizendo, e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Então quer dizer também que de repente eu não estou tendo a atitude errada, mas eu estou sendo cúmplice de uma atitude errada. Pode acontecer? Claro. Claro que pode acontecer. Quando você concorda com uma situação ilícita, pecaminosa, mesmo que você não seja o agente naquela situação, mas se você está junto com alguém ou está dentro da situação, você está sendo cúmplice. Mas o apóstolo Paulo nos ensina, olha, não seja cúmplice, reprove. Eu sei que às vezes reprovar uma situação, uma obra infrutífera, uma situação errada, pode acarretar algumas consequências, não é? Mas eu tenho a certeza que Deus sempre vai honrar. Como o irmão falou comigo que, bispa, eu saí do meu emprego porque eu via
o tempo inteiro os chefes mandando os empregados terem atitudes equivocadas com os clientes. Mandava os empregados enganarem os clientes. Mandava os empregados mostrarem valores e depois incutiam outros valores nos carnês, enfim, uma atitude totalmente reprovável. E esse irmão disse, olha, eu saí do emprego porque eu não concordava com aquela atitude. Amém. E ainda disse pro gerente, olha, não contrate cristãos, porque os cristãos não vão concordar com isso. Eu creio que esse irmão foi muito corajoso, né, amor? Amém. Porque ele assumiu realmente a sua postura como filho de Deus e eu tenho a certeza de que Deus vai honrar. Amém. Não é porque ele não concordou, ele poderia pensar, bom, não sou eu que estou fazendo, eu estou vendo os outros fazerem, mas eu não estou fazendo, então eu vou continuar aqui. Mas ele preferiu sair daquele ambiente do que ser cúmplice de obras infrutíferas. E essa deve ser a nossa postura. Tem que ser esta, meu bem, porque tudo aquilo que fizermos, nós prestaremos conta diante de Deus. E Paulo é bem claro quando ele fala em Gálatas 6, ele diz, aquilo que o homem semear, isto também ceifará. E às vezes a pessoa fica questionando, mas por que minha vida está travada? Por que minha vida não vai para frente? Por que eu não consigo melhorar? Por que eu não consigo sair, né, desse rodemoinho? Às vezes é porque ela está sendo conivente com erros, com coisas totalmente ilícitas, reprovadas por Deus. Então, é algo sério quando você consegue identificar o erro e diz não para aquilo, Deus te honra. Pode ser que você pense, não, mas olha só, se eu abrir mão disso, como é que eu vou conseguir sustentar a minha casa? Como é que eu vou conseguir fazer com que eu coloque dentro da minha casa, né, o alimento? Olha, Deus vai te honrar. Deus honra o justo. Deus não honra é o ímpio. Deus não honra é aqueles que transgridem a palavra do Senhor. Então, assim, para o mundo, andar na imundície, andar na sujeira, andar na podridão, é comum a eles, mas não nós. Deus, Ele honra o justo. Amém. Deus, Ele galardoa aqueles que são fiéis. Deus recompensa. A Bíblia é cheia de promessas para nós, mas são para aqueles que dizem, eu sou a favor da verdade, doa quem doer. Nós vimos o exemplo na palavra de Deus, olha, Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles poderiam ter se sujeitado àquilo que o rei queria impor a todos fazerem, mas ele disse, não, olha, se Deus quiser me livrar, me salvar, Ele vai me salvar, se não quiser, olha, não importa, Ele é Deus e eu vou servi-lo com integridade. É assim que nós devemos agir. Não vou me curvar diante de um erro. E às vezes as pessoas se curvam diante submetem. De erros, de situações equivocadas, sabe? Às vezes por uma coisa mínima. Imagina só, vamos nos colocar na situação de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Né? Que coragem eles tiveram de falar assim, olha, se Deus quiser, Ele vai livrar, se não quiser também não vai livrar, e eu sou de Deus. E isso com uma pena de morte, Exato. Não é? De serem lançados numa fogueira. Agora, no nosso dia a dia, não é? Coisas muito mais simples. Quantas vezes nós nos submetemos a situações que sabemos que são situações erradas, mas às vezes é aquela questão do não, isso não tem nada a ver, né? Não é tão grave assim, é só uma mentirinha, é só um furtinho aqui, é só uma notinha fria, é só, né? Foi só um tapa, não é? Foi só uma transgressão, foi só... E não é bem assim. É verdade. Não é? Não é bem assim. Nós entendemos que uma vez em Cristo, uma vez tendo os olhos iluminados, grande é a nossa responsabilidade, muito maior, diante de Deus e diante dos homens. Amém. O apóstolo Paulo diz, olha, antes vocês eram trevas. O que aconteceu antes, você não vai responder por essas situações. Mas uma vez em Cristo, olha, cuidado.
Não permita, ande como filho da luz, reprove as obras infrutíferas, reprove aquilo que é errado, sabe? Tenha essa percepção, peça ao Espírito Santo de Deus que dê a você essa percepção, né, do erro, daquilo que não agrada a Deus, para que você reprove e não seja conivente. É verdade. E aí nós podemos voltar aqui à passagem tema de todos esses programas que nós temos falado, que está em Efésios 4, já falamos sobre deixar a mentira, já falamos sobre não pecarmos, irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. E nós entramos hoje aqui no versículo 28, quando o apóstolo Paulo fala: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Esta passagem sobre reprovar as obras infrutíferas tem tudo a ver também com este versículo aqui. Com esta atitude. Porque quando nós pensamos em furto, né, logo nos vem à mente aquela ideia do ladrão, não é? Pegando alguma coisa de alguém, mas no nosso dia a dia, quantas são as situações que podem levar alguém a um furto, não é? A enganar o outro, a se apropriar de algo que não é dele, a desonestidade. E nós, como cristãos, precisamos ser pessoas honestas. Amém. Temos que prezar pela nossa dignidade, pela nossa honestidade, não é? Dentro das casas, quantas vezes as pessoas pensam: mas não é nada demais, é só um gato na TV a cabo ou um gato na luz, não é? O governo rouba muito mais e ninguém faz nada. O governo rouba muito mais e ninguém faz nada, não, até que já estão fazendo alguma coisa, né? Temos visto muitas coisas acontecerem. Exato. E temos orado e pedido a Deus diariamente que realmente haja uma mudança. Mas essa responsabilidade tem que começar em cada um de nós. Mesmo porque, meu bem, a salvação ela é individual. Com certeza. Então, todos aqueles que transgredirem a lei de Deus vão cumprir, vão pagar. E o nosso papel aqui é de te orientar a fazer aquilo que é certo. Porque Deus te criou e te formou para isso. Amém. E veja a palavra do Senhor, que está aqui em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 2,11, diz assim: e sabeis ainda que de maneira como pai a seus filhos, a cada um de vós, exortamos, consolamos e admoestamos. Amém. Para viverdes por modo digno de Deus. Amém. Que vos chama para o seu reino e glória. Esta é a nossa obrigação. Amém. Nós, como povo de Deus, temos essa obrigação de sempre estarmos orientando, admoestando, incentivando sobre aquilo que é certo, sobre aquilo que gera bons frutos. Por quê? Porque nós fomos postos para isso. Amém. Deus nos formou para isso, para sermos sal e luz nesta terra, para sermos exemplo deles nesta terra. Então, amados, diga não a tudo aquilo que for contramão aos princípios de Deus. Tudo que for ilícito. Tudo que for ilícito, tudo que for errado. Né? Nós temos visto, como meu bem falou, nós temos visto na televisão quais são as consequências para aqueles que tentam agir de forma errada. É verdade. Vão pagar, no tempo certo vai pagar. Achavam que estavam usufruindo, exato, né, de coisas boas, mas foi algo passageiro e agora terão que pagar pelo resto da vida. O sábio diz, aquele que se apressa a enriquecer não passará sem castigo. Verdade. Então nós estamos aqui para te orientar a fazer aquilo que é bom, aquilo que é agradável diante de Deus, porque é justamente isto que vai fazer com que você viva de forma tranquila, em paz, feliz. Amém. E é claro, tenha a honra de Deus em tudo aquilo que você fizer. Isso é muito importante. Eu creio que isso é o que deve estar na nossa mente, em tudo que nós fizermos. Não é? É o desejo de ser honrado por Deus. Amém. Mesmo que, às vezes, pelos homens, você demore a ter honra. Sabe? Às vezes a pessoa semeia coisas boas por anos e anos e anos e precisa guardar
quando eu vou colher? Deus tem um tempo certo para você colher todas essas sementes boas que você semeou. É verdade. Mas aguarde a colheita. Amém. Não se apresse, não tente pegar atalhos, sabe? Não permita na sua vida nenhuma situação ilícita, errada, que vá gerar consequências para sua família. Não é? Quantas pessoas hoje estão sofrendo por causa de atitudes do chefe da família, não é? Da esposa? Quantos filhos estão sofrendo? Quantas famílias foram destruídas porque em algum momento um homem, uma mulher não soube ter discernimento, se deixou levar pelas seduções deste mundo, se deixou levar pelas tentações deste mundo, não teve uma postura correta e agora está pagando. É verdade. Então, amados, nós fomos chamados para andarmos como filhos da luz. Amém. Não permitamos em nossas vidas nada que seja erro, nada que desagrade o coração de Deus. E tudo que você fizer, pense, isto agrada a Deus? Isto que eu estou fazendo agrada a Deus? O Senhor vai se sentir honrado com a minha vida se eu tiver esta atitude ou aquela, se eu falar isso ou aquilo? Esse deve ser o nosso pensamento. Amém. No próximo programa vamos dar continuidade a este assunto e vamos falar sobre o tema "Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe". Assunto muito importante. Mas o nosso tempo chegou ao fim e nós precisamos nos despedir. Queremos agradecer mais uma vez ao apóstolo Miguel Ângelo, à bispa Rosana, por esta oportunidade de estarmos aqui falando das famílias, e a você que nos acompanhou nesta programação, que sempre nos acompanha, que você tenha recebido esta palavra, que seus olhos sejam iluminados para compreender tudo isso que o Senhor falou ao seu coração e que você possa, é claro, acima de tudo, praticar. Amém. Amém? Graça e paz a todos e até a próxima Graça e semana, em paz. nome de Jesus. Amém. Apóstolo Miguel Ângelo, 38 anos de ministério. Programa Posso Crer no Amanhã.